Não é culto de vigília, mas eu estou me sentindo cronometrado. Eu não estou tirando os olhos do relógio. Pastor Álvaro estaria conosco para pregar a palavra nessa noite, mas ele está com uma sinusite braba, acabou de diagnosticar, passou parte do dia hoje no Raul Sertã, uma parte na UPA, ontem também. Fiz 2 testes de Covid, mas testou negativo, né? Então, está medicado, foi para casa, tomando antibiótico, vai repousar. E sinto muito, mas você vai ter que me engolir, diria Zagallo. Vocês abriram aí? Mateus 22, 34 a 46, acessaram, fique à vontade. Eu tenho uma proposta de tema para essa mensagem, eu gostaria de ler com vocês, mas antes eu queria que a gente entendesse o que significa a palavra cruciforme. Alguém sabe explicar rapidamente o que significa cruciforme? Em forma de cruz. Ok? Tá bom? Então vamos falar juntos o tema, vamos lá? O reino é pleno porque é cruciforme. Vamos entender isso no texto. Mas acredito que a imagem vai ajudar a lembrar do que a gente aprendeu hoje aqui. Esse é um dos temas que mais me assusta na doutrina cristã bíblica. Hoje eu conversava com o irmão Josadac, com o irmão Valdir lá na rua de casa. Há muito tempo eu não conseguia fazer isso, mas hoje eu consegui ficar de bobeira. E enquanto a gente estava lá de manhã conversando, Juan, surgiu um papo teológico lá. Cadê Valdir? Valdir estava aí, tá? Continua aí, eu que estou ruim aqui. E aí foi muito bom, né, Valdir? A gente bateu um papo ali, falamos um pouco das mazelas da vida, das dificuldades, e aí vimos o quanto só pela graça podemos ser salvos. Irmãos, essa é a temática da vida de um crente. As circunstâncias todas vão nos levar a pensar sempre na cruciformidade do reino. Essa forma de cruz. O Deus que do céu vem à terra, vertical, e faz com que na reconciliação entre ele e os homens, haja reconciliação entre nós. Ok? A vida com Deus tem que se manifestar na vida com os irmãos. E esse é um tema que também se encontra nesse texto de forma esplêndida. Eu não sei aqui quantos gostam de pudim de leite condensado, mas a minha pergunta vai ser o contrário. Alguém aqui não gosta? Eu não acredito. Gabriel, a Alice tem problema. Você não tem problema. Brincadeira, Alice, não tem problema não. Seu problema é o pastor que você está arrumando para a sua vida. Então você tem problema sim. Ele também. Temos 3 pessoas aqui que não gostam de pudim de leite condensado. Irmãos, olha, sinceramente, eu não tenho explicação. Acho que Freud também não tem. Tem que fazer uma pesquisa teológica para entender o que significa isso. Isso é algum sintoma de alguma coisa. Brincadeira, gente. Gosto é gosto, né? Mas a gente vê que a maioria aqui gosta. Mas eu quero usar a forma do pudim. Eu estava interessado em descobrir por que faz diferença fazer pudim naquela forma. E não é só por causa da forma. Alguém aqui sabe o que faz diferença a forma de pudim ser daquela forma? Hein? O cozimento. Por quê? Por que o cozimento muda? Se fosse um tabuleiro, por exemplo. Por que não dá tão certo um pudim comum? É mais fácil assá-lo, cozinhá-lo numa forma igual àquela. Hein? Hein? Quem falou aí? Não vai cozinhar uniforme se for em outro tipo de vasilha. É interessante que aquela parte de dentro que sobe ali faz o calor que está nas beiradas entrar no meio. Então ele tanto assa dali para cá como de dentro para fora. A forma faz a diferença. Gostei do negócio. Pode ser que tenha uma irmã aí desafiando a física e a lógica, dizendo, eu faço um pudim no tabuleiro de 3 metros por 3 metros e fica normal. Eu queria ver. Faz desafio. Domingo que vem, no lanche da igreja. Está desafiada a irmã que acredita, não acredita na minha palavra. Glória a Deus se você aceitar o desafio. Eu vou comer o pudim mole, duro, como tiver. Hein? Eu levo todinho para mim, eu como em cima dele. Eu estou sonhando, sai pensar no pudim de 3 metros. Quem me dera. No céu vai ter, tenho certeza que vai. Gente, a forma do pudim faz diferença. Isso é uma coisa simples. Se você fosse pensar aqui em várias outras coisas da vida, menos cotidianas, simples como fazer um pudim, tudo bem que para mim pudim é uma coisa fantástica, é um manjar de Deus, um dos deuses, porque eu não tenho outros deuses, mas é um manjar de Deus. Ele que deu a inteligência para a gente fazer uma coisa gostosa daquela.
Pois bem, mas tem coisas mais difíceis na vida que dependem de fórmula, de forma, de jeito, de modus operandi, correto? Muita coisa na vida não dá para ser diferente, tem que ter uma forma certinha de fazer, senão dá errado. Você que trabalha com radiologia, radiografia, não sei. Lá no seu trabalho Você sabe que a medida certinha lá da radiação, antigamente não tinha essa descoberta, né? Muita gente ficou doente, né? Por causa de falta de controle da radiação numa foto da sua caveirinha, né? Estava até, que bonitinho, vou tirar a foto da minha caveira, né? E estava lá ficando cheio de radiação. Irmãos, o reino de Deus, a revelação de Deus, na verdade, é dada para nós numa forma. É dado para nós numa fórmula. E se você mexer nessa fórmula, é igual leite azedo. Não tem como voltar. Não tem jeito. Ou o reino na vida de uma pessoa se revelará cruciformemente, ou não é o reino de Deus. Se você tem uma relação com Deus, mas não tem com as pessoas à sua volta, crescendo por causa dessa relação com Deus, é mentira, você não tem relação com Deus. Mas se você diz viver muito bem com as pessoas, gostar muito de servir pessoas, nós vimos isso hoje lá na reunião de homens, inclusive, mas não tem uma relação com Deus baseada na fé que Ele revelou, essa sua comunhão entre homens é mentirosa, é falsa, ela é utilitarista, ela é odiosa. Paulo escreveu em Tito capítulo 3, verso 3, que antes de Cristo em nossa vida nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. É em Cristo que a barreira entre os povos é quebrada. Não existe relacionamento verdadeiro entre nós e o próximo sem relação com Deus. E não há relação verdadeira com Deus sem o próximo. Essa é a cruciformidade da fé do reino. O reino é pleno porque é cruciforme. Da onde eu tiro isso nesse texto? Eu gostaria de ler com vocês e eu espero que o Senhor fale ao seu coração nessa noite, como falou meus irmãos. Eu não quero me gloriar porque o pastor Álvaro está doente, não. Mas eu tive o privilégio de comer pudim primeiro, preparando a mensagem. Que texto fantástico. Aquele texto, pastor João, que você fala assim, misericórdia, como é que eu vou pregar isso aqui? Aí depois você começa a ler, e ora de novo, e lê de novo, estuda, e vai, e lê de novo. Fala, misericórdia, como é que eu não vou pregar isso? Que bom que o Alvo está passando mal. Brincadeira, gente, eu não pensei isso. Mas é um privilégio para ele pregar a palavra, é um privilégio. Pastor Álvaro, você está acompanhando em casa, acredito, que Deus te dê força para melhorar, viu? Diz assim o texto. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Essa mensagem foi aquela que vocês ouviram do pastor João Paulo semana passada, tá? Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Vejam, perceberam como é que Cristo coloca? E o segundo é igualmente importante. Não existe primeiro Deus, depois o próximo, como se um fosse menos valioso que o outro. Na boca de Jesus, os dois valem a mesma coisa. Porque um revela o outro. Qual asa que vale mais para um passarinho, a direita ou a esquerda? Não dá para responder essa pergunta. A mesma coisa aqui. Jesus está dizendo isso. A cruciformidade do reino é inevitável. Então ele continua. O segundo é igualmente importante. Estou lendo aqui o verso 39, tá? Ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor
disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Jesus está citando aqui o Salmo 110, tá? Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Ninguém conseguiu responder, e depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. Assim termina aquela terça-feira, provavelmente a terça-feira da semana da paixão de Jesus, Sheila. Aqui, os fariseus não querem mais conversa com Jesus, os saduceus, os herodianos, nenhum deles mais quer conversa. Agora, aqui a questão é sair e planejar a morte mesmo. Não dá para vencê-lo. Ele é invencível. Que pena que eles olharam dessa forma. Era para ver que o amor de Deus por eles era invencível, mas eles continuavam com seu ego inflado. Bom, desse texto eu quero tirar duas lições para a gente, e a gente vai entender essas lições conforme a gente for estudando o próprio texto. Dos versos 34 ao 40, eu observo aqui, irmãos, que o amor cruciforme é o centro da revelação. A gente pode falar isso? Eu vou falar, vocês repetem. O amor cruciforme é o centro da revelação. Ou seja, o amor de Deus revelado por nós, que gera nosso amor a Deus, e essa barreira quebrada entre nós e Deus verticalmente, gerando essa abertura de possibilidade, de amizade, de interatividade, de autorrenúncia horizontal também, entre nós, é o centro da revelação de Deus. Todo o Antigo Testamento era um debate dos teólogos do tempo de Jesus sobre qual seria o mandamento mais importante de todos os mandamentos que há na Escritura. O primeiro mandamento a gente encontra lá na Torá. O segundo mandamento a gente vai encontrar no Antigo Testamento com clareza também, sobre amar a Deus e amar ao próximo. Isso está lá em Deuteronômio 6, em Levítico, agora não me lembro. Está lá no texto sagrado, está no Antigo Testamento. Só que, na cabeça deles, como que a gente pode sintetizar toda essa lei, e não só a lei de Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, mas tudo que vem depois, que é resumido nos profetas, como a gente poderia resumir tudo isso? O que faria da gente aqueles que se lembram didaticamente de que tudo que Deus quer de nós está numa frase, num centro de fé? Amar a Deus e amar ao próximo. É isso que Cristo responde. Já havia essas conversas, inclusive, no tempo de Jesus. Por que isso aqui é um teste? Vocês veem lá que eles pegam um cara que era super inteligente, antes, grupos de pessoas, fariseus herodianos, saduceus, só fariseus, só saduceus, mas agora vem um homem. Não estava dando conta a ninguém, aí eles vão lá na sinagoga, lá no templo, perdão, e encontram aquele cara chegou. Aquele teólogo, aquele professor, aquele que manjava de tudo. Ah, cara, tem que ser você, vá lá. E aí ele faz essa pergunta para Jesus. O Evangelho de Marcos nos diz que Jesus chega a declarar para esse homem que ele não estava longe do reino. Jesus se compadece dele. E talvez isso tenha gerado, inclusive, essa atitude dos judeus de não querer mais conversar com ele, não se atreveram mais a fazer pergunta, porque perceberam que Cristo não era apenas invencível, mas ele era cativante. O melhor dele estava começando a ser cativado por Jesus. Qual era o teste? Tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? O mesmo teste, pastor João, do seu texto. Desautorizar Jesus. Já que não dá para desautorizá-lo pelo caráter, pelo poder, porque ele está diante de todo mundo fazendo aquele monte de coisa, vamos desautorizar seu ensino. Para nós é um debate muito importante. Ele não deve entender isso bem, ele não vai saber responder, vamos pegar uma fraqueza dele. Mas não, irmã, né? Jesus responde, e como sempre, ele é o revelador da lei, ele é a expressão máxima de Deus, o caráter de Deus é revelado em sua lei, mas Jesus é imagem exata do Deus invisível. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra viva de Deus. E aí, então, Jesus não cai na pegadinha, no teste.
o Senhor faz que algo já aceito pelos judeus estivesse interligado com as hastes de uma cruz. Devemos manter relação com Deus e com o próximo com base no amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, significa, irmãos, amá-lo inteiramente. Aqui não seria prudente encontrar aquela ideia de que o ser humano é corpo, alma e espírito, né? Aquela briga, vamos dizer, tricotomia, tem a dicotomia, não, o homem é só parte material e imaterial. Na verdade, a Bíblia trata a gente como uma unidade composta, é mais coerente entender que o ser humano é uma unidade composta. Mas o ponto aqui é ênfase, inteireza de entrega. Por isso que Marcos coloca de todo entendimento, ele coloca mais uma coisa, Mateus não coloca. Há palavras aqui intercambiáveis até. A ideia é de todo o seu ser, com tudo que você é. Você precisa amar a Deus com tudo que você é, sem reservas, com todo o seu ser. E amar o próximo como a si mesmo não é autoafirmação. Esse texto não é aquele texto que fala assim, viu, você tem que se amar. Muita gente perverte esse texto, né? E tenta encontrar nele a autoafirmação. Você só pode amar o próximo se você se amar. Mas a ênfase aqui não está em você, nem em relação a Deus, nem em relação ao próximo. A ênfase está na relação com Deus e com o próximo. Você é um instrumento. Deus é o fim e o próximo é o fim aqui. Você é só um canal de amor. Então a ideia aqui é que amar ao próximo como a mim mesmo é dar ao outro o que eu desejaria receber. É renunciar a mim para dar ao outro o que eu precisaria. É por isso que Paulo, em outras palavras, fala disso, lá em Filipenses 2, versos 3 e 4, não favorecendo em nada essa ideia humanista, egocentrista, umbigocentrista do mundo moderno, contemporâneo, de que o homem deve buscar se amar e se fechar em si. Existem algumas terapias, e eu não sou contra fazer terapia, pelo amor de Deus, mas algumas são demoníacas mesmo, porque elas só trocam o seu ídolo. O que ela faz com você? Você é a pessoa que vive para baixo por causa de todo mundo à sua volta. Aí o terapeuta faz, sabe o que com você? Ele faz de você um novo ídolo. Captou a ideia? Você fica mal porque ninguém te dá valor, ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te... e tal. E aí o seu status, o WhatsApp, eu só tenho essa rede social, mas tem hora que dá vontade de pegar o celular e quebrar. Que é um tal de... tudo vai girar em torno dessa máxima, né? É o resumo da lei do coração caído, né? Fácil falar de mim, difícil é ser eu. Ai, ai, ai. Eita! Mas é muito chato isso, né? Sabe o que eles fazem? Não, pare de pensar na mamãe, no papai, não sei o que. Não. Pense em você. Zilu Camargo, ex-esposa de Zezé de Camargo, certo? Ela dá um depoimento num canal de um tabloide desses virtuais, em que ela fala assim, eu doei a minha vida inteira para marido e filhos, agora é a minha vez de viver para mim mesma. Agora é hora de exercer o meu amor próprio. Ih, cara, mas ele foi a destruição da vida dela. Ele acabou tudo. Estragou tudo. Que bobagem. Se alguém quiser ganhar a própria vida, vai perdê-la, é o que Jesus fala. Se alguém quiser vir após mim, o que ele chama a fazer? Negue-se. Não tem autoafirmação. Então, quando um terapeuta faz assim com você, viu? Você é suficiente para você mesmo. Você é a pessoa de quem você precisa para viver. Viva consigo mesmo. O salmista não fala isso. Ele fala assim, por que está batido dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, não em si mesmo. Porque quando ele fala de si no Salmo 40, ele fala, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Nunca tem esse amor próprio distorcido na Bíblia. Então toma lá cuidado com o que você posta no status do WhatsApp, que é só onde eu acompanho a membresia da Quinta Igreja e mais meia dúzia de gente de fora. Seu amor por você é baseado no amor de Cristo por você. Porque quem você ama sem ele, merece o inferno. Quem você ama com ele, é quem ele faz nascer nova criação. Se você se amar fora de Cristo, você ama um ser decaído, não salvo, condenado ao inferno. O ser que Deus dará sobre ele a sua ira eternamente. O ser que você precisa amar em você é aquele que foi feito nova criatura em Cristo. A gente se ama em Cristo. Por isso que Paulo escreveu assim,
Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Ou na versão mais antiga dos irmãos, considere os outros superiores a você mesmo. Ah, complexo de inferioridade. Não, é libertação desse ego chato que a gente tem. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quem é saudável no seu amor próprio se preocupa em fazer bem a si mesmo. Não tem nada de errado nisso. A questão é que essa pessoa que se ama de forma saudável sabe exatamente como amar o próximo. Porque ela se ama de forma saudável. Por exemplo, ela sabe que às vezes ela merece castigo, repreensão. Então ela não fica, brigou comigo, não fica lá se condoendo porque tomou uma bronca merecida. Ela tem um amor próprio em Cristo. E ela sabe que ela merecia em si mesma o inferno, mas ela recebe de graça a salvação em Cristo. Então ela trata o outro com aquilo que ela precisa. Graça e misericórdia, repreensão em amor, perseverança, paciência, inflexibilidade quanto às bases da fé, mas certamente flexibilidade quanto aos periféricos da fé. A prática desses dois mandamentos autentica, torna autêntico, crível, nossa declaração de amor a Deus e ao próximo. João, na primeira carta, capítulo 4, verso 20, escreveu assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, só tem a verticalidade, não tem a horizontalidade, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Texto conhecidíssimo, não é? Mas tem o contrário dele, capítulo 5, verso 2, da mesma carta, João escreveu o seguinte: sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos a seus mandamentos. Ou seja, eu provo que eu amo a Deus quando eu amo meu próximo. E eu provo que eu amo meu próximo quando eu primeiro amo a Deus em seus mandamentos. Isso não dá lugar para orgulho no meu amor. Não é aquele amor egocentrista, é um amor ágape, altruísta, de autoentrega. João é igualmente claro, irmãos, aqui, nas duas questões. Primeiro, não há amor verdadeiro a Deus se não há amor verdadeiro aos irmãos. E também não há como amar verdadeiramente os irmãos se não há consideração amorosa aos mandamentos de Deus. Ou seja, o reino é pleno na vida de alguém quando o amor a Deus se traduz em ações de cuidado aos irmãos. O reino é pleno na vida de alguém quando o amor aos irmãos é fruto de devoção a Deus em obediência. É aqui que você entende aquela irmãzinha do coque, a irmãzinha do lenço, aquele irmãozinho velho de guerra, que não desiste da fé, que caminha até o fim na sua caminhada cristã, a esposa que não desiste do marido, o marido que não desiste da esposa, irmãos que não desistem um dos outros, porque nesse amor não há um tribunal. O tribunal foi resolvido na cruz. Nesse amor há aceitação em Cristo. Então, se necessário, há até distanciamento para tratamento. Até uma oração de mandar Satanás, Senhor, para destruir o corpo do sujeito. Porque vai que assim a alma dele seja salva. Se necessário. É um amor que chega a esse nível. É o amor que faz com que uma mãe ame que a sua igreja discipline o seu filho se está no pecado. É um amor que faz com que uma esposa ame o fato de que o seu pastor, o seu líder de homens, coloca no banco, disciplina o seu marido por causa de pecados impenitentes, quem sabe. É o amor que faz com que filhos amem seus pais menos do que a Cristo, ao ponto de orarem por sua conversão sempre, mas jamais de culparem a Deus pelos pecados de seus pais. De jamais acharem que Deus é mau por mandá-los para o inferno se não se converterem um dia. É esse nível de amor. Porque todo qualquer outro amor é conveniente. Ele só age com base no que lhe é satisfatório, naquilo que lhe é útil, e quando não serve mais, joga fora. O amor bíblico, o amor a Deus e ao próximo, baseado em Cristo, é o amor que faz com que você se entregue totalmente.
ao ponto de lutar por todos, como Paulo fez, sem jamais deixar de lutar para a glória de Deus. Você não está com as pessoas pelas pessoas, está com as pessoas pela glória de Deus. Esse reino em você é pleno porque ele é cruciforme o tempo todo. Então não há circunstância. Aí você entende o pai que recebe o filho de volta a casa, arrependido, mas sem ter noção de um amor sacrificial, faz as continhas mequetrefes dele lá, né? Diria o Peter Jordan. Eu aprendi com ele essa frase teológica, né? O mequetrefe. Ele faz as continhas meia boca dele do tipo, pai, olha, eu vou fazer como jornaleiro, o senhor me dá assim e tal, a gente faz desse jeito. Aí o pai, acabou? Entra. Vai mudar de roupa. Bota o anel no dedo dele. Mata lá o bezerro cevado. É esse amor. Que não faz esse tipo de coisa. Ah, mas ele fez isso, ele merecia assim. E não tem isso. Está arrependido? Voltou? A porta aberta. Mas é o mesmo amor desse João que fala assim, se alguém vier até você sem essa fé, não recebe em casa. E aí? É o amor de Paulo, Gabi, pelo rapaz de Corinto, em que ele fala, gente, orem comigo para Deus mandar Satanás, para acabar com o corpo desse sujeito, para ver se a alma dele se salva. A gente ama assim, irmãos? Nosso marido, nossa esposa, nosso filho. Ah, Senhor, se meu filho não se converter, não mude os teus planos, não manche a glória da tua graça, não desfaça de Jesus, não seja incoerente, Senhor. Permaneça justo e santo como tu sempre fostes. É assim que você ora pelo seu filho? Também? Salva, Senhor, o meu casamento. Mas, Senhor, se não der para salvá-lo, eu te amo com toda a minha força. Assim como o Senhor não desiste de mim, por causa disso eu não desisto do Senhor. Eu vou lutar até o fim, Senhor, para morrer sem a consciência de alguém que desistiu da caminhada. Mas eu não te deixo, Pai. Não me deixe. Irmão, só quem ama assim pode ser o melhor marido, a melhor esposa, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, o melhor irmão, o melhor pastor, o melhor líder, o melhor liderado, o melhor vizinho, o melhor parente, o melhor trabalhador, o melhor cidadão. É por isso que Cristo deixa bem certo, bem claro. O centro da fé é o amor cruciforme. Claro isso? Amém? O reino é pleno na vida de alguém quando o amor aos irmãos é fruto, então, de devoção a Deus, vimos aqui. Agora, antes que a gente possa falar assim, quem me dera fulano estivesse aqui. Ou então, tomara que o irmãozinho que está ouvindo isso aprenda, né? Porque não aprendeu até hoje. A pergunta é, o que você deu a Jesus para que ele te amasse tanto? Porque, por vezes, eu e você desistimos do irmãozinho, agredimos, olhamos de cima para baixo. Mas o fato é que o amor a Deus que Jesus dispensou, deu a Deus, fez com que ele não desistisse de mim e de você que merecíamos o inferno. A nossa ofensa a Jesus não foi uma olhada na rua sem virar, sem cumprimentar e virou o rosto, não. O problema da gente com Jesus não foi simplesmente falar bonito na igreja e de repente lá dar uma ignorada no pedido de oração no grupinho dos homens. O mal que fizemos a Cristo fez a gente merecer o inferno. Mas o amor dele a Deus verdadeiro foi manifesto no amor verdadeiro a nós. Tendo os amados, amou até o fim. Amém, irmãos? Quantos mais recebem o reflexo desse amor por meio da entrega que você faz? Pois esse é o centro da revelação de Deus. Isso não sugere ausência de erros. Isso sugere perseverança até o fim nessa caminhada cristã. Segunda lição desse texto. O reino é cruciforme, porque o rei é Deus e homem. Você pode dizer isso comigo? Eu vou falar, você repete. O reino é cruciforme, porque o rei é Deus e é homem. Eu quero ler de novo o texto que aparece entre 41 e 46. Fala assim. Então, rodeado pelos fariseus, veja que o mestre chegou, falou, a galera chegou junto, ficou em torno daquela cena, e aí eles estão atônitos. Ninguém vence Jesus. Nosso melhor homem perdeu aqui.
Jesus elogia o cara e o cativa. Está lá no Evangelho de Marcos. Aí, Jesus agora inverte tudo. Agora é ele que faz uma pergunta. Isso introduz, pastor João, o capítulo 23, onde vem os ais. Ai de vocês, fariseus. E aí Jesus vai pegar pesado com eles. Agora acabou a conversa. Aqui tem agora o juízo de Deus chegando para vocês. Misericórdia, irmãos. O que nos espera aí é difícil, hein? Vamos lá. E aí, então, verso 41, então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhes fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: é filho de Davi. Ou seja, nós esperamos um Messias. O Cristo significa ungido, tá? O Messias era esperado pelos judeus como um salvador. E eles dizem: é filho de Davi. Tá certo. Jesus não diz que isso está errado. O problema deles é dizerem que o filho, o Messias, é apenas filho de Davi. Aí Cristo dá um nó tático neles. Porque o texto do Salmo 110 sempre foi usado pelos judeus como um salmo messiânico, falando do Messias que viria. A gente vai fazer a leitura dele já já, e ele não aceita que você pense em Davi, ou um rei humano somente. Tem que ter alguém sobrenatural, maior, nessa narrativa do Salmo, nessa poesia, aliás, do Salmo. Então, Jesus continua. Verso 43. Então, por que Davi, falando por meio do Espírito, ou seja, aqui nós vemos um texto claro que fala que quem escreveu no Antigo Testamento estava inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a mentalidade que Jesus tem de Davi. Olha, então por que Davi, falando por meio do Espírito, falando aqui, obviamente, é um sinônimo para... Ele falou a nós por meio do Salmo escrito, chama o Cristo de meu Senhor. Aí Cristo cita o Salmo, pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Ou seja, a imagem é essa: o Deus Pai, o Senhor, Adonai lá no hebraico, ou Yahvé, o Deus da aliança, diz ao meu Senhor. Davi fala de um outro Senhor. Esse Senhor, Adonai, o Yahvé, o Jeová, o Eterno, né? Ele diz para esse outro Senhor, que era considerado descendente de Davi, era o Messias, o esperado. Ele fala: Senhor, assente-se à minha direita. Ou seja, Jesus, fique à minha direita. Texto usado por autor aos Hebreus, texto usado por Paulo em 1 Coríntios. Até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Essa é a cena do Salmo. Aí Cristo pergunta: como que Davi chama Cristo de meu Senhor? Pois ele disse, verso 44 de novo: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos debaixo de seus pés. Aí Cristo conclui: portanto, verso 45, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? Apenas é o que está implícito. Porque, de fato, Jesus é filho de Davi, filho de Abraão também. Mas o ponto de Jesus aqui, irmãos, é sinistramente sinistro. Porque o ponto aqui, João Pedro, você gostou do sinistramente sinistro, né? Então, isso é pleonasmo vicioso, viu? Para enfatizar. O sinistramente sinistro aqui é o seguinte: Jesus está dizendo, fariseus, quando Davi se refere ao Messias que vocês estão esperando, ele o chama de meu Senhor. Como que Davi poderia ter um sucessor no treino que vocês esperam como Messias, se já naquele tempo ele considerava... Ele não está falando do futuro, ele está falando da sua vida ali. Olha, o Senhor, Jeová, Adonai, disse ao meu Senhor, quem está acima de mim já: assenta-te à minha direita. É um salmo de coroação. O Deus Pai coroando o Deus Filho. Antigo Testamento. Captaram? E aí, nó tático. A pergunta de Cristo é aquela sem resposta para nenhum cabeção teológico lá dos judeus. Se Davi chamou Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi apenas? É o que está implícito. Ou seja, ele tem que ser alguém divino.
E você, se olhar para o Salmo, vai olhar algo inusitado. Veja o Salmo 110, por favor. Esse Salmo, e eu como dizia para vocês, né? Bendito pastor Álvaro que passou mal. Tá gravado isso, né? Ele tá assistindo, gente, é brincadeira, pelo amor de Deus. Eu não tô falando isso sério, tá? Mas eu fui agraciado. Ouviu o pai da Tâmara? Não fica... Irmão Gelson, lembrei? Não fui escandalizado com a minha bobiça, não, tá? Mas o pastor Álvaro me deu a oportunidade de estudar um pouco mais. Aí você vai para o Salmo. Irmãos, eu sei que vários irmãos aqui já leram a Bíblia 200 vezes, ou até mais do que isso. E aí eu já li o Salmo algumas vezes também. E aí me vem esse Salmo agora com a explicação de Jesus. E Paulo, o negócio é fantástico. Olha só. O Salmo diz o seguinte: o Senhor disse ao meu Senhor, Davi escrevendo, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor, que é esse então Messias, que é coroado pelo Senhor, Jesus coroado pelo Pai, Deus Filho pelo Pai, ele estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você está envolto em vestes santas, e sua força será renovada a cada dia, como o orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. E aí, o Senhor, Deus Pai, jurou para você, que foi coroado. Ele estava aqui usando a versão mais moderna, né? O que é a mesma coisa que você, foi traduzida de lá para cá. Então não tem nenhum desrespeito com Deus, não, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte: o Deus Pai está dizendo a você, na minha versão, ao Senhor Jesus, o seguinte, preste atenção. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que Melquisedeque, irmãos? Quem era a tribo que dava os sacerdotes para Israel no tempo de Davi, irmãos? Quem era? Começa com ela e termina com Levi. A tribo de Levi, é claro. A tribo de Levi dava os sacerdotes, descendentes de Arão. E aí o que acontece? Olha que loucura isso. Davi está dizendo que o Senhor diz para o seu Senhor que ele será sacerdote para sempre. Isso não é Salomão, irmão, filho de Davi que vem depois, não é uma pessoa qualquer, segundo a ordem de alguém que não vem dos levitas. Ele vem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, irmãos? O homem que não teve geração, que não se sabe da sua família, para quem Abraão presta o culto ali junto diante dele e dá o dízimo. Misericórdia. E aí, para nossa surpresa, o Salmo fala assim: o Senhor está à sua direita para protegê-lo. Agora, há uma equiparação. Ele primeiro disse, o Deus Pai disse ao Deus Filho, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Agora o Salmo fala o contrário. O Senhor Pai está, Jesus, à sua direita. Para protegê-lo, esmagará muitos reis no dia de sua ira, castigarás as nações e encherá suas terras de cadáveres. Olha lá, hein? É a parte que não faz muito like nos vídeos da internet. Esmagará cabeças por todo o mundo. Ele próprio, contudo, se refrescará em riachos ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Esse é o Salmo. Fala de Jesus o tempo todo, que trará juízo e salvação. E aqui Jesus quebra os fariseus a sua argumentação de que o Messias seria apenas um homem. O que era óbvio no Antigo Testamento, porém, era um peso para quem estava com Jesus. Porque aceitar que Deus se fez homem para me salvar é dizer que eu não daria conta. E que por isso, se eu não me entregar, ele se torna o meu pior inimigo. A não ser que eu chame essa ideia de loucura, de escândalo. Não é isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 1, versos 23 a 25? Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem, veem como um escândalo. E os gentios dizem que é tolice, loucura. Mas para os que foram chamados para a salvação, essa é a diferença deles, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. A loucura, que eles dizem ser uma loucura, a fraqueza, que eles dizem ser uma fraqueza, onde se viu Deus se fazer homem, isso é fraqueza.
Só que esse, Vanilde, não era um problema para o rei humilhado, Davi. Davi não tem problema nenhum em acreditar nesse Deus. O Deus que diz ao seu Senhor, Deus Filho, assenta-te à minha direita. O Deus que se sentaria à direita do Filho para dar-lhe vitória sobre todos os povos da terra, salvando e julgando. Davi não tinha problema em saber que um filho humano seria, na verdade, o Senhor dos céus encarnado. Ele já tinha essa visão. Gente, sabe o que você está falando para a gente, Jason? Que toda a história da revelação do Antigo Testamento estava em volta de um Messias que era Deus encarnado. O problema dos fariseus não era a falta de texto, era a falta de vergonha, era a falta de humilhação, era a falta de quebrantamento, porque revelação tinha à vontade. Orgulhosos têm problemas com Cristo humilhado. E é assim até hoje, gente. Enquanto Jesus calava os líderes judeus, ele também estava dando a correta expectativa messiânica, que estava ali para salvá-los. Mas a verdade da humilhação de Deus é forte demais para quem, como homem, não quer se humilhar. É por isso que só pelo poder do Espírito alguém pode dizer Jesus é Senhor. Que de fato é uma grande humilhação para a gente. Eu tenho apenas uma implicação desse texto para o nosso coração hoje. Eu espero que nenhum de nós faça como os fariseus indo para casa, não tendo mais o que dizer, não querendo mais fazer perguntas, por raiva de Jesus. Que a gente se humilhe diante dele. E a minha questão aqui para vocês hoje é única, antes da gente tomar a ceia hoje. A questão é: qual é a forma da sua relação com Deus e com os irmãos? Lembra do pudim? Qual é a forma? O reino é pleno porque é cruciforme. Então a gente precisa avaliar se Jesus é a forma do nosso amor. Porque todo mundo tem uma receita de pudim para colocar num tipo de forma para melhorar o mundo. Todo mundo tem. Tem um grupo aqui que acha que o Lula voltando vai melhorar o Brasil. Tem um grupo aqui que acha que se o Bolsonaro continuar vai melhorar o Brasil. Tem gente que acha que se tirar os dois, botar o Ciro, vai melhorar o Brasil. Tem gente que acha que se tirar todo mundo e ficar uma anarquia, vai melhorar o Brasil. Tem gente que acha que se, sei lá, um marciano vier governar, vai ser melhor. Tem gente que está a fim de, quem sabe, que pedir para o mundo parar e descer, quem sabe morar na Lua, né, povoar Marte, porque o negócio não é ninguém aqui, é embora daqui logo. Tem gente que acha que se casar melhora, que se separar melhora, que se tiver filhos melhora, que se o filho for embora melhora. A questão é, nada em nós pode resolver a nossa vida. Nada em nós assa esse pudim bem. Nossa satisfação, aquela de Davi, que não teve problemas em se humilhar diante de Deus e encontrar alegria plena na tua presença a delícias perpétuas, sabe? Aquela satisfação que ele tinha era na sua expectativa messiânica de que Deus se encarnaria. Percebe no Salmo 110, que profundidade? Cristo, irmãos, não mudou de assunto. E eu vi isso aqui, pastor João. A pergunta me pareceu fora de contexto quando ele fez ela. Me parecia assim, vamos ver quem sabe mais de teologia. A primeira leitura eu pensei assim, claro que não é isso, eu estou errado, é claro que eu estou errado. Jesus não é um adolescentezinho se exibindo, né? Com um brinquedo novo, uma criança, meu brinquedo novo, né? Não é um jovem bobo como eu, né? Achando que, comprei uma bugiganga, como é que eu tenho? Não, Deus não se exibe com esse tipo de motivação. Então, por que Jesus faz essa pergunta tão difícil? Estão lembrados da resposta sobre qual é o maior mandamento? Amar a Deus e ao próximo. Qual é a pergunta de Jesus? Vocês não entendem que o Messias que vocês esperam só pode de fato ser o Salvador se ele for ao mesmo tempo Deus e homem? Captaram? Vocês só querem um homem que seja uma reprodução da sede de poder que vocês têm. Mas quem vem, vem do céu. Não é um filho qualquer, não é só filho de Davi. Ele é a cruciformidade do reino se revelando. É o amor de Deus no Filho se revelando aos homens. Logo, se vocês não aceitam a verticalidade do Messias, não pode experimentar a sua horizontalidade. É isso que ele está fazendo, é graça.
ensinando, irmão Silas, que se a gente não tiver uma experiência verdadeira com essa forma de amor, a gente não pode desfrutar da plenitude do reino. Aí você entende Paulo na cadeia, preso, não visitando um preso, ele era o presidiário, injustiçado, escrevendo cartinha para a igreja não desanimar da sua caminhada. Aí você entende ele lá, abandonado, mal falado, na última carta da sua vida, dizendo que Deus não leva em consideração o que fizeram comigo. Aí você entende. Esse homem chegando ao nível de orar para Deus mandar Satanás destruir o corpo de alguém, mas para salvá-lo, para salvá-lo. Um cara resolvido. Envelheceu bem, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O reino é pleno porque é cruciforme. Como é que é a forma do seu amor? Jesus amou perfeitamente a Deus Pai quando se deu inteiramente por sua igreja. Ele amou perfeitamente a sua igreja quando em tudo obedeceu ao Pai. Sua divindade foi investida em sua humanidade para nos religar com Deus. Deu toda a sua glória para vestir nossa vergonha e assim nos unir uns aos outros pela união com o Pai. Fora de Jesus não há como qualquer pessoa exercer amor verdadeiro. Casais, pais, irmãos, amigos, membros da igreja e etc. não podem amar verdadeiramente se não estão ligados a Deus por meio de Cristo. Não há pecador que não possa ser salvo por Ele e não há quem seja tão bom que dele não precise. Eu fico pensando, Gabriel, quando a igreja leu pela primeira vez o Evangelho de Mateus. Essa igreja precisou rever, Michele, seus conceitos, confirmando acertos, corrigindo erros. Mas a forma era Jesus, o Evangelho, que eles receberam. Hoje é a nossa vez de buscar e de desfrutar essa plenitude. Do contrário, esse pudim vai desandar. A forma errada não vai assar direito. Eu peço que os diáconos venham à frente, grupo de louvor também. Eu peço que você abaixe a cabeça, vocês que não virão aqui, e faça a sua oração pessoal. Qual é a forma do seu amor? Das suas relações? Encontre em Cristo. Se você está arrependido, encontra em você um quebrantamento, pensando que está fora dos caminhos dele, pois incrível. A forma dele é inquebrável, é inflexível. Nós podemos falhar com ele, mas ele não falha com a gente, ele é fiel. E por causa desse amor, você pode amar de novo. Lembrar de onde caiu, voltar a esse primeiro e único amor de sempre. Que traz brilho no olhar, traz satisfação, traz serviço ao outro, a começar pelos que não merecem. Serviço de reconciliação, de perdão, de dar ou de pedir. E é assim que o mundo vê a beleza de Cristo na igreja. Faça a sua oração silenciosa, você em casa, você com a gente aqui, por favor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Você quer ficar de pé nesse momento? Você pode fazer isso? Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. E vamos cantar pensando nesse amor cruciforme do Senhor. Como é que vai ser a sua vida daqui por diante? Eu não sei como eu conseguirei, Kesley, colocar isso em prática. Estou me esforçando, mas Sueli, todo o meu esforço é insuficiente. Eu vou falhar com vocês. Por favor, me amem em Cristo. E pode ter certeza, eu vou amá-los em Cristo. Se for assim, a gente vai até o fim. Mas desde que a gente fale, e se você se sente falho hoje aqui, olhe para a cruz. Ele não mudou a forma do seu amor. Ele te perdoa, te encoraja e te reenvia. Fortaleça-se no Senhor. Vocês vão receber agora os 2 elementos da ceia. E a ceia é para os biblicamente batizados, que são membros de uma igreja que aceita as escrituras sagradas como única regra de fé e conduta. Então você pode assim participar. O pãozinho está diferente, não tem glúten. Carinho com a irmã Michele. Que a gente possa fazer a nossa parte para fazer carinho nos outros também. Amém? Mas esperem daqui receberem orientação para participarem, tá? Do pão e do vinho. Diáconos poderão estar indo quando a gente começar a cantar, tá bom? Vamos lá? Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Kesley, chama sua mãe. Os meus medos Obrigado. se Valeu. vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Embaixo. tu inundas meu ser. Isso aí. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Mais uma vez, Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. As vozes, Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração.
Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Amém? A palavra do Senhor diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22 ou 21, não me lembro agora. Paulo repete em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 em diante, demonstrando claramente que aquela última ceia com os discípulos foi também uma ceia que era para ser reproduzida na igreja, né? Pode ir passando para os outros aí, tá? Eu pego por último. Obrigado, irmão Deninho. Eu pego para a senhora, quero pegar para a senhora. E aí, Paulo diz para a igreja: o que eu recebi também, entreguei. É exatamente o que tem acontecido de geração em geração de crentes. Que Jesus, na noite que foi traído, havendo dado graças, partiu o pão, né? O tomou e o distribuiu. E disse para os seus discípulos: vocês devem tomar em suas mãos isso e comer. Porque isso é o quê? É o meu corpo que é partido por vocês. Meu amor pelo Pai gera a revelação do amor por vocês. E esse amor não é o amor que pega vocês no melhor estado. Antes, ele substitui vocês na cruz. Eu serei daqui a pouco moído. Irmãos, estamos no capítulo 22 de Mateus, é a terça-feira. 2 dias depois foi a última ceia. E Jesus fala: daqui a pouco eu serei moído, como esse pão ao ser mastigado, antes sendo partido, por amor de vocês. Ele fala: façam isso. Não apenas comam, mas reproduzam a atitude em memória de mim. Cadê, família? Cadê, família? Eu falei para pegar dela. Vamos orar então? Não pelo pão, ele não vai virar um remédio. Ele não tem poderes em si. Vai fazer menos mal porque não tem glúten. Mas certamente é o símbolo e a realidade que ele simboliza. Ela é toda vencedora. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nele somos mais do que vencedores. Amém? Irmã Sara, pode orar ao Senhor agradecendo por sua entrega na cruz por nós? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por ter entregado seu Filho para nos salvar, Senhor. Obrigada porque hoje podemos desfrutar desse amor, Pai. Estamos aqui, vamos tomar a ceia, Pai, relembrando, Senhor, rememorando essa entrega na cruz, Pai. Te agradecemos muito por isso, Senhor. Obrigado por tanto amor. Amém. Participemos do pão nesse momento. O texto sagrado diz que logo após ter comido com os discípulos, ele tomou o cálice, também agradeceu a Deus, distribuiu dizendo que esse cálice era agora o sangue da nova aliança. Não mais sacrifícios de animais apontando para o que viria, mas agora a própria realidade cumprida. O que os fariseus não queriam, Paulo, entender. O amor a Deus e o amor ao próximo traduz toda a lei. É por isso que o filho de Davi não pode ser apenas humano, ele tem que ser Deus. Irmãos, que coisa linda Jesus cuidando daquelas pessoas. Eles desperdiçaram naquela época. Então desperdice hoje. Agradeça e festeje a beleza do reino cruciforme. E de você, Fernandinha, para estar orando agora, agradeça ao Senhor por essa graça irrevogável. Olha nesse momento. Senhor, aqui está o sangue representado, Senhor, pelo suco, pelo vinho. Nós te agradecemos pelo seu sangue, Deus. Obrigada pelo seu sangue vertido naquela cruz. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos livrou da morte. E a sua palavra diz que no seu sangue há poder de nos livrar da morte, há poder de nos livrar da tristeza eterna,
do inferno, Senhor, dos nossos pecados. E é por isso que estamos aqui, relembrando nesse dia, relembrando esse grande dia. Senhor, muito obrigada. Nós te somos gratos, Jesus, que deu seu Filho, seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha Pai. vida eterna. Amém, te somos gratos, Senhor. Glórias a Muito ti. obrigada pelo sangue, porque por isso, por ele, pelo seu corpo ali, somos salvos. Amém. Amém. Vamos participar do suco nesse momento. Cordeiro, por favor. Nós vamos terminar, Tu és o Cordeiro, cantando essa canção. São 8:55. Os diáconos vão receber o seu cálice. Você, se quiser ficar até o final da canção, você pode ficar. Se quiser se despedindo conforme for deixando o seu cálice, fique à vontade também. Agradecer muito aos nossos visitantes, viu? Foi bom ter você jovem com a gente. Os demais irmãos todos que nos visitaram aí, as pessoas, os membros da igreja todos, como é bom ter vocês com a gente. Que o Senhor abençoe por essa cruciformidade do seu reino, a vida de cada um de nós essa semana. Amém? Será assim um término, então, cantando ao Senhor essa canção. Vamos lá? Cordeiro, tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho, e eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, Precioso Jesus, tu és o Cordeiro. mais uma vez, Cordeiro. Cordeiro, tu és o Cordeiro, sacrificado por mim. Tu és digno de todo louvor e adoração. De toda adoração. Teu sangue, precioso sangue, foi derramado por mim e abriu o caminho. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Venho adorar. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. Jesus, precioso Jesus, tu és
és o Cordeiro. Morreste em meu lugar. Na cruz sofreste pra me salvar, levando a minha dor e o meu pecado. Por tuas chagas eu fui sarado. Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a ti. Jesus, te amo, te louvo, minha vida pertence a ti. Jesus, tu me perdoaste, nova vida encontro em ti. Jesus, precioso Jesus, tu és o Cordeiro. 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 Podem ir, meus irmãos, Deus abençoe, uma ótima semana para todos. Amém? Vão com Deus. Boa noite, boa semana, irmãos.